Existe diferença na dor no pós-operatório entre a prótese inflável e a prótese maleável? E a resposta é sim. Existe uma diferença pequena, mas ela é relevante. Em relação à prótese maleável ou prótese semirrígida, vantagens em relação à dor. Ela é uma cirurgia mais simples, dura em torno de 60 a 90 minutos, então ela é uma cirurgia um pouco menor. Ela tem menos componentes implantados dentro do pênis, vão ser só os cilindros, diferentemente da inflável, que tem os cilindros, a bomba e também o reservatório. Então ela é uma prótese que tem menos superfície de contato. A recuperação da prótese maleável, ela é sim um pouco mais rápida. No pós-operatório, a prótese maleável, ela tende a ser levemente menor do que a prótese inflável. Principalmente porque não tem manipulação do abdômen, na pelve, onde foi colocado o reservatório, e também no escroto, onde foi colocado a bombinha, o pump da prótese inflável. Agora, a prótese inflável, em relação à dor, ela é sim uma cirurgia mais complexa. Ela dura um pouco mais, dura em torno de 90 minutos a 2 horas, vai ter mais componentes, como eu falei, os cilindros, o reservatório e a bomba. Na maior parte dos pacientes que eu coloco prótese inflável é realizada apenas uma incisão, mas eventualmente a gente tem que fazer uma incisão adicional no abdômen para colocar o reservatório. Mas isso realmente é muito pouco comum acontecer. Na prótese inflável, então, como é a dor no pós-operatório? Pode ter um desconforto abdominal leve nos primeiros dias por causa do reservatório que está na parte de baixo do abdômen. Uma dor no pênis e no escroto que ela é similar à prótese maleável, mas é uma diferença que é pequena e transitória. Em resumo, a diferença de dor ela é mínima e não deve ser o fator determinante na escolha do tipo de prótese. A escolha da prótese, então, ela tem que ser baseada no resultado estético e funcional desejado, no seu estilo de vida e a recomendação do cirurgião que lhe acompanha. Eu prefiro próteses infláveis de 3 peças na maioria dos casos, porque o resultado fica mais natural. O pênis fica mais oculto quando está em estado de flacidez e quando ele está em estado de ereção, ele fica bem firme, tem uma ótima força axial e é uma prótese que, ao longo do tempo, a prótese inflável, ela faz o pênis do paciente ganhar um pouco de tamanho, principalmente na circunferência. O paciente com a prótese maleável vai ficar sempre com aquele mesmo tamanho. E a força axial da prótese maleável, ela não é tão forte como a da prótese inflável. Eu gosto mais da prótese inflável. Agora eu vou desmentir os principais mitos que circulam por aí. E também vou te ensinar a reconhecer sinais que não são normais. Se inscreve no meu canal, que eu estou sempre falando sobre prótese peniana. Mito número 1. A dor é insuportável. É falso. A dor ela é controlável com medicação adequada. Numa escala de 0 a 10, com medicação, essa dor fica entre 2 e 4 nos piores momentos. Mito número 2. Vou sentir dor toda vez que eu tiver uma ereção? É falso. Depois de cicatrizado, 2, 3 meses depois da cirurgia, você não sente dor ao acionar a prótese e também não vai ter dor durante a relação sexual. Mito número 3. A cirurgia de prótese é mais dolorosa que outras cirurgias urológicas? Verdade. É parcialmente verdadeiro. Comparando, a prótese peniana, ela tem uma dor moderada, que vai ali entre 3 a 5 dias. Agora, preciso falar sobre algo muito importante e que todo paciente precisa saber. Existe uma evolução normal da dor, que eu já expliquei. Mas também existem sinais de alerta que podem indicar complicações da cirurgia. A mais séria delas é a infecção da prótese. E o que você precisa saber
sobre infecção da prótese. A incidência ela é baixa, ocorre entre 1 e 3% dos pacientes que colocaram prótese peniana. Ela é rara, mas quando acontece, ela é grave. A infecção pode se manifestar precocemente, isso lá pela segunda, terceira, quarta semana. Mas também ela pode aparecer tardiamente, depois, entre 3 e 5 semanas depois da cirurgia. E mais raramente pode aparecer mais tarde. Existem alguns casos raros que a infecção pode acontecer muito tempo depois da cirurgia. E por que acontece a infecção? Apesar de todo o protocolo de esterilização que a gente faz durante a cirurgia, pode eventualmente acontecer por bactérias da própria pele do paciente que entram dentro do pênis e também pelos fatores de risco naturais. Por exemplo, um paciente que está com diabetes mal controlado, um paciente imunodeprimido, paciente obeso, paciente tabagista. Então, existem fatores de risco que podem propiciar a infecção da prótese, mesmo a equipe médica tendo todos os cuidados em relação à cirurgia. Preste muita atenção, então, se você tiver dor que volta a piorar depois de um tempo da cirurgia. O paciente estava melhorando, estava num processo progressivo de melhora, a dor já tinha sumido ou quase nada, e de repente, 3, 4, 5 semanas depois, a dor volta a aparecer, ela volta a aumentar novamente. Esse é um dos sinais mais importantes que pode significar infecção da prótese. Sinal número 2, febre. E febre, o que é febre? Febre é temperatura acima de 37,8 graus Celsius, especialmente após a primeira semana da cirurgia. E às vezes a febre pode estar acompanhada de calafrios. Outro sinal, o terceiro sinal, vermelhidão no pênis, que piora ou se espalha do pênis para o escroto e que às vezes na região do corte, onde foram dados os pontos, fica saindo alguma secreção. Essa secreção ela pode ser líquida, pastosa, pode ter um pouco de sangue, pode eventualmente ser pus e também eventualmente essa secreção pode ter um mau odor. A vermelhidão que sugere infecção, normalmente a pele fica realmente vermelha e fica quente e sensível ao toque. Um outro sinal é que o inchaço que estava diminuindo volta a crescer, o paciente volta a ter um edema, um inchaço no pênis. Após 7 a 10 dias, o normal é o inchaço diminuir progressivamente. Mas se ele continua aumentando, também isso é um sinal de alerta. Outros sintomas sistêmicos de infecção também podem ser mau estado geral, fraqueza intensa e também, eventualmente, presença de calafrios. E o que fazer se houver suspeita de infecção? Ação imediata. Contate o seu médico urologista, o médico que lhe operou. Não espere em casa tentando ver se vai melhorar com o tempo. Não faça isso. Se a dor piorou, se tem algum sinal de infecção, desses que eu expliquei para você, procure o seu médico urologista. Infecção na prótese é uma urgência médica. Então precisa ter uma avaliação presencial do médico assistente. Além da avaliação médica, a gente pode também solicitar exames complementares laboratoriais, normalmente um hemograma, uma proteína C reativa e também exames de cultura. Uma coisa muito importante, não tome antibiótico por conta própria. Isso pode mascarar a infecção temporariamente e talvez não vai resolver nada. Inclusive vai dificultar o diagnóstico. Deixa o like se esse conteúdo foi útil para você. Isso ajuda outros homens a encontrarem uma informação de qualidade sobre uma doença que ainda é cercada de tabu. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui no meu canal sobre andrologia, cirurgia reconstrutiva peniana, prótese peniana, saúde sexual masculina. Tem dúvidas sobre Peroni ou sobre alguma cirurgia? Deixa nos comentários
eu leio todos e posso fazer um vídeo respondendo as perguntas mais frequentes. E se você conhece alguém que sofre com doença de Peyronie e não sabe que existe tratamento, compartilhe esse vídeo. Você pode mudar a vida dessa pessoa.